E quando o Senhor, então, manda uma carta para a igreja de Tiatira por meio do seu anjo, do seu pastor, esses aspectos vão ser considerados no correr do texto. Precisamos observar isso inicialmente, meus irmãos, quando é dito no versículo 18, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Começando pelo final, o bronze polido nós estudamos, quando vimos no capítulo 1, com uma característica de resistência. Resistência, perseverança ao longo do caminhar. E numa região de planície, ou mesmo de um vale de planura, faz-se muito isso, caminha-se muito. Caminha-se com mais facilidade, mas faz-se isso com muita frequência. Mas existe um paralelo disso com o caminhar muito no local plano, com o permanecer caminhando no caminho de Cristo. Então, há duas referências aqui, então, ligadas ao que tem pés de bronze polido. A perseverança de Cristo no caminhar, no serviço de Deus, e aqueles que com Cristo andam devem tomar para si essa mesma característica, de manterem-se no caminho, perseverantemente. Ele também saúda aqui, dizendo que é o Filho de Deus. E nós já vimos isso logo no capítulo 1, nos primeiros versos, quando ele é apresentado assim, ao ter Deus, o Pai, como aquele que é uma das pessoas da Trindade na apresentação da carta. É apresentado o Pai, é apresentado o Espírito com a sua característica de plenitude, né, dos 7 Espíritos, e Jesus Cristo que é relacionado para o seu Deus e Pai. Logo lá no versículo 6 do capítulo 1, se é Deus e Pai de Jesus Cristo é o Filho. Mas agora aqui ele mostra claramente que ele é Filho de Deus, logo ele tem a natureza de Deus em si, e é apresentado como Deus no meio da igreja de Tiatira. Os irmãos estão me acompanhando? E ele prossegue dizendo, então, que como Filho de Deus, ele tem olhos como chama de fogo. E esses olhos como chama de fogo são aqueles olhos penetrantes, os olhos que não encontram obstáculo para a sua ação. E você vai observar, por favor, que isso vai aparecer de novo no versículo 23 do capítulo 2. Quando o Senhor diz, ao aplicar juízo, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Isto é, aquele que vai além das aparências. Aquele que sonda o que está íntimo, oculto aos olhos comuns. Para este que tem olhos de chamas de fogo, nada se oculta, nada se esconde. Ele então apresenta essa condição, essa capacidade e a aplica no verso 23, onde nós já chegaremos. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito aqui na sua tela. Na letra B, aí aparece aí um A minúsculo, eu devia ter mudado isso para I, mas enfim, perdoe-me. O Filho de Deus, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Como a gente observou agora, ele está voltando a retomar a sua apresentação inicial no capítulo 1. E a seguir, olhos de chama de fogo. E os olhos de chama de fogo, que estão naquelas características descritas no capítulo 1,
Quando João vê e desfalece diante de Jesus, ele é apresentado assim, é aqui retomado e é aplicado isso como aquele que sonda mentes e corações. O fogo sempre como uma figura do juízo. E já vimos algo sobre os pés semelhantes a bronze polido. Muito bem, tendo visto isto, pergunto, está clara a apresentação de Jesus Cristo para esta igreja? Ele é o próprio Deus encarnado, Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é aquele que tem condições de ver o que vai além da vista, mente e coração, como o verso 23 nos faz ver. E ele é aquele que persevera no caminho e que chama aqueles que nele creem a perseverarem com ele no caminho. Passando ao verso 19, conheço as tuas obras, igreja de Tiatira, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Veja, aquela igreja, em seu componente fiel, vem num crescendo nas suas boas obras. Vem agindo de maneira mais e mais intensa, segundo Cristo, conforme Cristo, na mediação de Cristo, que é preciso que nós nos recordemos de Efésios capítulo 2, versículo 10. Somente os redimidos em Cristo é que têm condição de realizar as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andemos nelas. Então, a parte fiel da igreja é a parte que crê no Filho de Deus, que crê que Ele é o único que habilita a igreja às boas obras. E tem crescido na prática dessas boas obras. Vocês observam ao final do 19 que as suas obras são mais numerosas agora do que eram a princípio. Mas essas obras, desde um princípio, vou repetir, desde o princípio, eram obras de amor. Então, obras que privilegiavam as pessoas ao seu redor por amarem a Deus. Lembremos sempre que o amor a Deus é que conduz o nosso amor ao próximo como a nós mesmos. Não existe amor ao próximo real se não houver amor a Deus em verdade. O amor ao próximo desligado do amor a Deus é o amor que acaba tendo o objetivo último no elogio a si mesmo. Olha como aquela pessoa é boa, como ela ama. Ou como fazem algumas religiões, o progresso espiritual. Bom, já que ele faz tanta coisa boa, ele vai progredir espiritualmente. O amor desligado de Deus parece ser um amor externo, mas é um amor interno. Parece ser um amor altruísta, mas é um amor egoísta. O amor a Deus, modelado pela ação de Deus em nossos corações, produzirá de maneira crescente um amor altruísta, o amor que favorece ao próximo sem buscar benefícios. É desse amor que nós estamos falando aqui, conforme o contexto dos conceitos. Fala da fé. Então, é uma fé também crescente. Nós sabemos que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós, em geral, cremos naquela porçãozinha mínima do Evangelho, aquela pílula que é suficiente para a nossa salvação, mas que é muito menos do que nós como cristãos devemos saber. Nós estudamos recentemente com o seminarista Everton, em Colossenses capítulo 1, da alegria de Paulo ao saber que os colossenses estavam crescendo no seu conhecimento. E, ao escrever aos colossenses, Paulo deseja que eles continuem crescendo no seu conhecimento. Entendam, por favor, fé e conhecimento aqui estão intimamente relacionados, porque nós cremos naquilo que conhecemos.
Nós só cremos em Cristo porque tomamos conhecimento a respeito da sua obra de redenção. Se nós crêssemos em uma coisa que não conhecêssemos, nós estaríamos crendo no vazio. O Evangelho nos foi anunciado, logo, conhecendo o Evangelho, cremos no Evangelho. Mas há muito mais além deste início suficiente para a salvação, mas que deve ser acrescentado quanto ao que Deus nos revelou. É por isso que nós temos toda uma Bíblia sagrada em nossas mãos. E muito mais do que a Bíblia, queridos, porque a Bíblia traz algo a respeito de Deus, muito mais que a Bíblia, nós temos o próprio Deus. O Deus que não enfrenta, não conhece limites no seu ser. Conhecer a Deus é algo absolutamente ilimitado. Logo, temos muito, infinitamente mais a conhecer a respeito dele. E quanto mais conhecemos, mais a nossa fé cresce nele. Então vamos de fé em fé, crendo no Senhor e crescendo no Senhor. Ele então vê a obra do amor e vê a obra da fé. Eu continuo aqui. O serviço aí, como você vê no seu slide, na sua projeção, tem a palavra diaconia, como é a palavra no grego. E diaconia você já compreende fácil, pelo serviço que passou a ser ofício na igreja. Diaconia se refere ao serviço dentro da igreja, primariamente, e na medida das possibilidades, para fora da igreja. É serviço. Um serviço que tem uma característica um pouco diferente do serviço prestado pelo escravo. É o serviço daquele que se apresenta e é voluntário no cumprimento do serviço. É o diácono. E todos os cristãos são, de algum modo, diáconos. Não apenas aqueles eleitos e, assim, instalados no ofício. Todo cristão é diácono. O pastor é diácono, o presbítero é diácono. Homens e mulheres, nesse sentido, são diáconos e diaconisas, no sentido de que todo cristão, voluntariamente, por amor, por crer no Deus a quem conhece, vai servir a igreja. Não estou falando do ofício como um todo. O ofício é exclusivo para aqueles do sexo masculino, para os homens. Mas a missão diaconal é para cada um dos cristãos, assim como a missão da evangelização. Eu sigo aqui, depois de serviço, a perseverança. Observa, pés de bronze, caminhar perseverante. E Cristo vê a perseverança daqueles irmãos em Tiatira.